É uma live bem gostosinha, de tirar dúvidas, de bater um papo com vocês. Eu deixei uma caixinha mais cedo nos stories, como toda segunda-feira. E vocês já deixaram várias dúvidas lá. E eu vou tirar essas dúvidas de vocês hoje, tá? Mas quem quiser mandar alguma dúvida, tem um pontinho de interrogação bem aqui embaixo. Clica nele e deixa a sua dúvida que eu vou escolhendo aqui. E eu vou respondendo vocês, tá? Vamos entrando. Enquanto vocês vão entrando, eu já vou aproveitar aqui, ó, para ir respondendo vocês. Vamos lá. O marble cake se faz com papel manteiga. Gente, o marble cake, para quem não conhece, é aquele bolo com efeito marmorizado, né? Vocês veem aquele efeito tudo com as cores meio misturadas, assim, parece um mármore mesmo. E esse efeito não é feito com papel manteiga. A gente faz esse efeito com acetato. Pelo menos eu, Bruna, gosto de fazer com acetato. Eu nunca fiz com papel manteiga, então assim, não sei nem se funciona. Mas eu faço com acetato porque ele é bem facinho de trabalhar, ele é mais firminho também na hora de colocar o bolo, é mais tranquilo da gente colocar, então eu faço com acetato, tá? Então, a primeira dúvida já foi, vamos lá para a próxima. Vamos lá. Ó, vamos ver essa pergunta. Ó, Bruno, não sei se tem a ver essa pergunta, mas eu tentei fazer uma ganache ao misturar o creme de leite, aí ela termina. Fala que ao misturar o creme de leite, ela fala que talhou e depois ficou duro igual uma pedra. O que acontece com ganache, gente? Já falei algumas vezes aqui, mas é muito importante frisar que ganache é uma mistura de chocolate mais algum líquido, né? Esse líquido pode ser creme de leite, pode ser água, pode ser suco, pode ser leite, pode ser qualquer tipo de líquido. Então, assim, para virar ganache, só a gente misturar chocolate com algum líquido. Esse líquido não necessariamente precisa ser creme de leite. A gente faz muitas vezes com creme de leite, principalmente para recheio, porque a gente quer, né, um ganache, um recheio que derreta na nossa boca, que seja muito cremoso. E é o creme de leite junto com o chocolate que traz isso pra gente. Chocolates muito gordurosos, né? Cada chocolate tem uma composição diferente. Então, vamos pensar aqui comigo. Um chocolate 70% cacau, né? Isso é importante vocês saberem. Quando a gente está falando de chocolate real, oficial, não de cobertura fracionada, né? Cobertura fracionada é uma coisa. Ela é uma cobertura sabor chocolate. Não é chocolate, tá? Quando estamos falando de chocolate, né? Se está escrito lá na embalagem, gente, chocolate ao leite, chocolate amargo, chocolate branco, é chocolate, tá? Quando estiver escrito cobertura fracionada, não é chocolate. É cobertura fracionada, cobertura sabor chocolate. E aí, cada chocolate tem uma denominação diferente. Então, a gente tem aí as porcentagens de cacau que vai em cada chocolate. Esse cacau é o quê? A gente divide essa porcentagem entre... Não é uma divisão 100%, 50-50. Cada chocolate tem um pouquinho de cada um. Então, porcentagem de cacau que tem no chocolate vai ser a massa do cacau mais a manteiga do cacau, tá? São esses dois, a massa e a manteiga, que é a gordura que vai no chocolate. Chocolates mais gordurosos, que tem mais manteiga de cacau, tendem a talhar um pouquinho quando a gente mistura o creme de leite, porque a gente está adicionando mais gordura ainda, né? O chocolate branco, por exemplo, ele não tem massa de cacau. Ele é por isso que ele é amarelado, né? Tem aquele tom mais marfim. Ele tem o nome de branco, mas é amarelo, né? Mas é por isso que ele tem esse tom, porque ele não tem a massa de cacau. Mas ele é chocolate porque vai manteiga de cacau. Por isso que se chama de chocolate, tá? Então, ele tem essa porcentagem de cacau nele. Então, ele é um chocolate mais gorduroso, né? Ele vai lá só manteiga de cacau e mais sólidos de leite, açúcar. Então, ele é um chocolate mais molinho e mais gorduroso. Quando a gente mistura esse chocolate com creme de leite, às vezes ele pode talhar. E aí, como que a gente faz, né? A gente precisa emulsionar essa gordura. E como que a gente emulsiona essa gordura? Batendo, né? Ou eu vou pegar aí um fouet ou a espátula e vou bater bem para misturar ele. Mas o mais legal da gente fazer é misturar isso
num processador, num mixer, até no liquidificador, né, dependendo aí da porcentagem. Por exemplo, eu vou fazer uma trufa branca, né, uma trufa de enrolar, que é aquela que ela é mais firminha. Não fica tão bom fazer no liquidificador, porque ela vai grudar tudo ali, né. O ideal é mesmo fazer num processador. Então, a gente precisa emulsionar essa gordura. Um chocolate ao leite também é um chocolate mais gorduroso, porque ele vai mais manteiga de cacau, vai mais açúcar, vai mais leite. Então, ele é um chocolate mais gorduroso, tá? Então, por isso que isso de separar, né, de sair a gordura, aquela gordura bem amarelinha, e não se misturar bem, às vezes é por isso, tá? Porque a gente precisa emulsionar um pouco melhor, porque é um chocolate mais gorduroso. Gente, eu vou ter que fazer o seguinte, tá? Eu vou desativar os comentários de vocês, porque não é o Fê que tá lendo. Normal, a gente teve que se dividir aqui, né, gente? Vocês estão vendo que as lives de segunda-feira estão diferentes, que eu estou aqui na frente de vocês conversando e o Fê está lá cuidando de Eloá. Eu vou tirar o comentário de vocês, porque eu fico muito confusa. Na hora que eu tô falando, eu quero falar e ler o comentário de vocês, aí não dá muito certo, né? A professora aqui foi meio confusa. Mas vamos lá, próxima pergunta. Vamos lá, peraí, gente, eu estou aqui lendo as perguntas de vocês. Vamos lá. Qual o modo correto de armazenar o Buttercream que sobra? O modo correto é a gente colocar num potinho bem fechadinho e colocar ou na geladeira ou no freezer, tá? Aí cada um vai ter uma validade diferente, claro. No congelador, o que manda não é o produto que está sendo congelado, mas sim a temperatura do seu congelador. Então, eu sei de cabeça que uma temperatura que chega a menos 18 graus faz o seu produto ter 90 dias de validade. O restante das temperaturas eu não lembro de cabeça, mas tá lá no nosso canal do Telegram. O link do canal do Telegram, gente, tá lá na minha bio, aqui do Instagram. É só clicar lá e entra no Telegram. Lá em arquivos tem o link dessas datas de validade de temperatura do freezer, isso é bem legal. Então assim, vou colocar num potinho bem fechadinho e vou colocar ou na geladeira ou no congelador. O mais importante que eu tenho que saber é quando eu vou descongelar ou desgelar esse Buttercream. Porque o Buttercream, tanto na geladeira quanto no congelador, ele fica igual, né? Ele vai ficar duro igual por conta da manteiga, né? Ele fica bem duro quando gelado. E aí que tá o pulo do gato, tá? Para quando eu for desgelar ou descongelar esse Buttercream, tem que ser fora da geladeira. Normalmente a gente descongela algum produto do freezer para a geladeira por conta, né, de proliferação de bactéria, mas o Buttercream não tem como, né? Não tem como descongelar na geladeira, porque na geladeira ele continua duro, né? Então eu preciso tirar ele da geladeira, esperar ele amolecer para bater novamente. Bruna, não amoleceu, sei lá, tá muito frio, eu não sei o que tá acontecendo aqui, ele não tá amolecendo, gente, micro-ondas. Só que o Buttercream, ele precisa ficar como se fosse uma pastinha. Se você colocar no micro-ondas e aquecer demais, eu quero colocar 1 minuto e derreter, você nunca mais recupera esse Buttercream, tá? Ele precisa ficar só cremoso, ele não pode ficar líquido. Se ele ficar líquido, já era, perdeu, não tem como recuperar mais, tá? Então, pode colocar aí 10 segundinhos no micro-ondas, vai de 10 em 10, de 15 em 15, dependendo da quantidade que você tem. Amolece e depois a gente vai bater ou na mão ou põe na batedeira com um batedor raquete até ele ficar cremoso de novo, tá? Mais uma pergunta. Peraí, gente, estou só... Peraí, gente, estou lendo, tá? Estou lendo, porque tem muita pergunta. Pera. Aqui. O bolo de 2 andares, dá pra fazer 2 tipos de massa? A manteigada e a base de óleo? Sem problema nenhum. Gente, o que conta pro bolo de andar é a estrutura que você vai fazer pra ele. Então, assim, se você fizer uma estrutura correta, né, a gente tem que pensar em um bolo de andar como se ele fosse
o próprio cake board, o próprio tabuleiro que vai segurar o bolo, né? Então aqui, eu tenho um bolo de 20 centímetros aqui. E eu quero colocar um de 15 centímetros em cima. Eu tenho que pensar que esse bolo tem que estar firme, como se ele estivesse em cima de um tabuleiro, né? Que ele não pode afundar dentro do outro, né? Então eu tenho que fazer tipo um banco, uma estrutura dentro desse bolo de baixo de 20 centímetros, para esse bolo de 15 não afundar nele. Então, assim, o mais importante do bolo de andar é a estrutura que você vai fazer para ele. Se você fizer uma estrutura bem corretinha, você pode usar a massa que você quiser, tá? E aí o que vai mandar na massa que você quiser é a estrutura que vai ter esse bolo, né? Eu gosto muito de trabalhar com amanteigado ou base de óleo. As duas funcionam muitíssimo bem para bolo de andar. E assim, ficam perfeitas. Então, o mais importante é a estrutura que você vai fazer disso. Dia importante, já aproveito para dar o recado para vocês. Dia 3. Amor! Oi. Que dia que começa a maratona? Ai, Cordelo. Que dia começa a maratona? Dia 3 de novembro. Ai, gente, Cordelo, ela tá chorando. Chateei. Bom, vamos lá. Ver se eu consigo me controlar. Ver se eu consigo me concentrar depois de ter acordado ela. Não vou conseguir. Gente, então, olha, dia 3 de novembro começa a nossa maratona do Bolo Perfeito, que é o nosso evento online 100% gratuito, onde eu vou ensinar pra vocês várias técnicas, inclusive de bolo de andar, tá? Então aí toda a estruturação de bolo de andar, tudo que você precisa saber pra fazer um bolo bem perfeitinho, eu vou ensinar na maratona. Gente, mãe sofre, viu? Tô aqui, ó. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Calma. Graças a Deus. Ai, vamos lá. Obrigada, amor. Desculpa. Ai. Peraí, gente, estou lendo. Essa pergunta boa também. Boa noite, não entendo muito. Tem muita diferença do chocolate branco Cacao para o Callebaut? Aí, gente, entra lá o que eu estava falando mais cedo sobre ganache. Tem diferença, muita. E aí a gente entra lá nas linhas de chocolate. Eu falei pra vocês que a cobertura fracionada não é chocolate, né? Ela é cobertura sabor chocolate. Já o chocolate real, oficial, ele sempre vai vir na embalagem escrito chocolate branco, chocolate ao leite. Ele vem mais ou menos essa nomenclatura nele. O que acontece com as diferenças de chocolate? Quando a gente fala assim, eu uso um chocolate nobre, né? Quando a gente fala de um chocolate nobre, a gente tá falando de um chocolate com mais qualidade. Não são todos os chocolates que vêm escritos na embalagem a porcentagem de cacau que tem nele, né? Então, quando vem descrito na embalagem do chocolate qual é a porcentagem do cacau que tem nele, a gente já pode considerar que é um chocolate nobre, que é um chocolate de maior qualidade, né? Porque ele já vem descrito lá quanto vem de cacau. Se ele não vem descrito, é um chocolate bom, um chocolate ok, se você gosta do gosto, legal. Só que a gente tem que entender que cada um vai trazer uma estrutura diferente para nossa receita, né? Então, assim, o chocolate da Cacao é um chocolate nacional muito gostoso, só que ele não vem descrito na embalagem dele com a porcentagem de cacau que vem nele. Já o Callebaut, a gente tá falando de um chocolate nobre, né? Um chocolate mais rico. Então, assim, ele vem descrito lá na embalagem dele, não sei de cabeça, mas 30 e poucos % de cacau tem no chocolate branco da Callebaut. Então, assim, a gente pode ter certeza que vai ser um chocolate de mais qualidade. Então, assim, quanto maior a porcentagem dentro da nomenclatura do chocolate, né? Quanto maior a porcentagem de cacau ele tem, melhor vai ser esse chocolate. Então, estamos falando de um chocolate amargo. Ele tem 70% de cacau. Chocolate amargo maravilhoso. Estamos falando de um chocolate ao leite. Ele tem aí 28, 30% de cacau. Um chocolate maravilhoso. Estamos falando de um chocolate branco. Ele tem seus 30% aí de porcentagem de cacau. Excelente, tá? Não que a gente não consiga usar os outros chocolates, né? Então, por exemplo, eu vou no mercado. Eu quero comprar uma barra de chocolate lá de Laca, que é o chocolate branco. Ele não vai estar descrito lá na embalagem com a porcentagem do cacau dele, né? Ele é um chocolate mais basicão.
Não que não dê para usar pra gente fazer alguma receita na confeitaria. Só que a gente não tem esse controle, né? Principalmente quando a gente vai fazer uma receita como um ganache. Um ganache, a porcentagem do chocolate, ela manda totalmente na nossa receita, né? Totalmente. Se você comprar um Laca, que é um chocolate branco, e se você comprar um Callebaut, que tem aí seus 30 e poucos por cento de cacau no chocolate branco, a mesma receita com o Laca vai dar um resultado e com o Callebaut vai dar outro, né? Por conta da porcentagem do cacau. Isso manda demais. Outra coisa que manda demais é o creme de leite, mas já a gente fala disso, né? Se tiver outra pergunta, se não, gente, olha, eu embalo aqui nas perguntas que vocês nem sabem o que eu faço aqui na minha cabeça. Vamos lá. Eu estou, gente, lendo, tá? Essa pergunta é boa também. Por que não é ideal usar farinha já com fermento no bolo? Gente, os bolos são fórmulas mágicas que a gente faz na confeitaria, né? Pra dar lá o resultado certinho dele. A farinha com fermento, ela é uma farinha enriquecida com fermento que tem também adição de sal. Então ela tem lá a fórmula dela que tem o fermento dela certinho. Mas não são todas as receitas que a gente usa exatamente a mesma quantidade de fermento, né? Uma receita a gente usa um tanto, na outra a gente usa outro, porque são formulinhas ali que a gente faz de acordo com a receita que a gente vai criar, né? Nós como confeiteiros, vamos criar a nossa receita e cada receita vai ter uma quantidade diferente de fermento, né? Quando eu compro um produto já pronto, não faz sentido, né? Porque ele tem a quantidade exata sempre de fermento. Então não faz sentido nenhum eu utilizar isso no bolo, né? É muito mais fácil eu comprar os dois produtos separados e pesar exatamente quanto eu preciso de fermento, de sal e de farinha, tá? Não faz muito sentido a gente fazer isso, tá bom? Então por isso que a gente não utiliza. Essa é boa. Eu preciso de algum utensílio específico para começar a testar o Buttercream? Precisa. Precisa de uma batedeira. Não precisa ser uma batedeira, nossa, que batedeira Master Blaster maravilhosa, tipo, sei lá, uma KitchenAid, não precisa. Pode ser até uma batedeira de mão, tá? E você vai precisar de um termômetro. O termômetro é, assim, de extrema importância. Dá para fazer sem? O Buttercream de merengue suíço dá para fazer sem. Só que quando a gente vai vender esse Buttercream, é muito importante que a gente tenha a segurança de vender isso para o nosso cliente. E o Buttercream de merengue... Gente, os Buttercreams que eu trabalho, né, eles são sempre à base de ovos. Ou clara de ovo, ou ovo inteiro. E a gente não pode consumir ovo cru e a gente não pode vender ovo cru para os nossos clientes. Então, esse ovo sempre vai passar por um processo de pasteurização quando a gente vai fazer o Buttercream, tá? No merengue suíço, a gente vai misturar a clara de ovo com açúcar e vai levar ou direto no fogo ou em banho-maria. E eu vou mexer até chegar numa temperatura entre 65 e 72 graus. Por isso que eu preciso do termômetro. Se eu for fazer um Buttercream de merengue italiano, eu vou bater claras em neve e vou fazer à parte no fogo uma calda de açúcar que vai chegar entre seus 116 a 121 graus. Depois eu vou verter essa calda nas minhas claras batendo, vou bater até esfriar. E no meu Buttercream francês, que não é um Buttercream à base de merengue, é um Buttercream à base de pâte à bombe, que são ovos, né, ovos inteiros que a gente bate. Faz uma calda de açúcar igual o merengue italiano, né? Uma calda que vai chegar entre 116 e 121 graus. E eu vou verter essa calda dentro dos ovos inteiros e vou bater até esfriar. Isso é a pasteurização dos ovos para fazer o Buttercream. Para eu ter 100% de segurança para vender esse produto para o meu cliente, que ele não vai passar mal, não vai ter bactéria, não vai ter nada, vai estar tudo certinho lá com o ovo dele, né? Então, você precisa sim do termômetro para fazer o Buttercream, tá? Não tem como. A não ser que você queira fazer em casa. Aí você tá fazendo um Buttercream de merengue suíço, você só precisa derreter, sentiu que derreteu o açúcar dentro da clara, leva pra batedeira, bate e chuchu, beleza. Você que vai comer, você é 100% responsável por você passar mal ou não com o seu ovo cru, tá? Mas é muito importante você ter o termômetro pro seu cliente, né? Ter segurança. Agora, Bruna, eu só vou fazer pra minha casa, eu quero testar, sei lá, eu faço maionese de ovo cru em casa, eu tô super bem com isso.
Manda ver. Pode fazer, não tem problema. E outra coisa que é indispensável, mas aí não é nem pra fazer buttercream, é pra fazer qualquer coisa na confeitaria, que eu já falei pra vocês várias vezes, que é ter uma balança, né? Todas as receitas que a gente faz são pesadas, né? Eu, Bruna, nem ingrediente líquido eu meço em outro sistema de medir, né? Tipo, xícara ou ml. Eu sempre meço tudo na balança, né? Então, sempre que vocês verem receita minha, o leite vai estar em grama, o óleo vai estar em grama, o ovo vai estar em grama, a farinha vai estar em grama, tá tudo pesadinho. Então, assim, a balança ela é imprescindível para qualquer receita na confeitaria, não só o buttercream, tá? Mais uma, vamos ver. Ótima pergunta. Você recomenda fazer bolos para montar um portfólio para que o meu cliente tenha noção do que eu faço? Assim, precisa muito. Ninguém compra no escuro, tá, gente? Ninguém compra no escuro. Até se você fizer, sei lá, eu fiz um bolo para minha amiga e as amigas dela que estavam na festa viram o bolo e querem o bolo. Essas amigas vão entrar no seu Instagram, gente. Instagram hoje em dia é a nossa principal ferramenta de venda. O boca a boca é de extrema importância, mas quem recebeu a sua indicação no boca a boca vai no seu Instagram ver o que você faz. E o seu Instagram é seu portfólio. Então, assim, mesmo que você não tenha nenhuma venda ainda, é de extrema importância você fazer alguns bolos e fotos bonitas para postar no seu Instagram, para o seu cliente ver. Senão, sem foto, gente, sem foto linda no Instagram, não vai tirar também a foto do bolo no escuro, na sua cozinha bagunçada, sabe aquela zona que você fez? Passou um terremoto na sua cozinha e você vai lá com o bolo em cima da bailarina, tudo sujo de creme, de brigadeiro, aí você vai lá e tira a foto e posta. Não. Tá? Uma foto bem pensada, num ambiente limpo, bem organizado, bem iluminado. Procura uma luz natural. Luz natural é a melhor coisa para tirar foto. Então, procura sempre esse tipo de local para tirar uma foto bem bonitona para você postar no seu Instagram para o seu cliente ver. Então, precisa ter portfólio, né? Isso é de extrema importância. Aproveita aí, faz uns 5 bolos, né? Ou então, gente, faz um bolo só. Vai tirando a cobertura e vai fazendo decoração. Manda na decoração. Tira a cobertura, faz outra decoração. Tira a cobertura, faz outra decoração. Faz um bolo real, não vai comer o bolo, porque provavelmente esse bolo vai ficar na sua mão aí uns bons dias, né? Não vai ser tão interessante de você comer. Então, fez uma decoração, tirou, embrulha o bolo, guarda na geladeira. No outro dia que você tiver de novo, faz outra decoração. A única coisa que você vai perder mesmo é o buttercream, que você vai ter que testar, que você vai ter que fazer algumas receitas, porque tirou, ele acaba sujando de migalha, ele acaba, tá colorido, você fez alguma decoração e tal, ele não vai ficar tão legal. Mas faz um bolo, mas recheia esse bolo bem certinho, faz lá a sua cinta de contenção, recheia com o seu melhor recheio, né, o recheio mais lindão, porque depois, mesmo, sei lá, depois de uma semana com você brincando com esse bolo, é legal você partir o bolo bem bonitão e tirar a foto de uma fatia bem bonita, porque o cliente ele quer ver por fora e ele quer ver por dentro. Né? Então, isso é de extrema importância para a gente conseguir vender bem o nosso produto. Tem que ter sim um portfólio, tem que tirar foto, tem que fazer foto, mesmo que você não tenha que vender ainda, né? Ou então, divide a grana da sua matéria-prima com uma galera, com a sua família, com seus amigos, e faz para testar, né? Fiz um bolo para eles hoje, testei, tirei foto, pelo menos divide custo, né? É legal. Vamos lá. Peraí, gente. Vamos lá. Como migrar do chantininho para o buttercream, né? Eu fiz até uma live, se vocês tiverem oportunidade, vão lá no meu IGTV. Gente, cuidado com as bolinhas, porque agora tem a bolinha do Reels também, né? O Reels é a ferramenta nova do Instagram. Então tem 2 bolinhas assim, se eu não me engano são 4 itens que tem agora no Instagram, que um é o feed, outro é o Reels, outro é o IGTV, outro eu não lembro, sei lá. Vai no IGTV, procura lá depois uma live que eu fiz com a Polly Moraes.
A Polly, gente, ela é lá de Goiânia, irmã da Ju Moraes, que é assim, a rainha do chantininho. A Polly também é confeiteira, ela trabalhava com chantininho e ela está migrando para o Butter Queen na terra do chantininho, né, gente? Que você, né? Goiânia, o povo adora chantininho. Nossa, tô morrendo aqui dentro. E assim, a Polly tá fazendo essa transição. Tá sendo uma transição muito bonita. E como que ela tá fazendo isso? Ela falou um pouquinho, depois vai ver lá no nosso IGTV. Mas é importante, gente, sempre que você vai migrar de alguma coisa, principalmente para um produto que é mais caro, né? O Butter Queen, ele é um pouquinho mais caro do que o chantininho. Às vezes, dependendo da região aí, principalmente aqui em São Paulo, que a gente consegue, né? Não sei outras regiões, mas eu vou pegar a minha como exemplo. Às vezes a gente consegue manteiga por um preço bem em conta. A gente consegue manteigas ótimas de qualidade por R$6,30, R$6,50 o tablete de 200 gramas. Então a gente consegue um preço muito bom no quilo do Butter Queen, comparado com o chantininho, né? Mas em outros lugares, às vezes não. Então você vai ter um produto mais caro, né? Mas você tem que mostrar para o seu cliente o valor que você está agregando nisso, né? É muito importante você não deixar de falar nunca sobre essa cobertura. Então, se você tá lá no seu Instagram, nos seus stories, no seu dia a dia, sempre falando Butter Queen, Butter Queen, Butter Queen, Butter Queen. A vantagem do Butter Queen é essa. Esse bolo só tem essa decoração por conta do Butter Queen. Se fosse no chantininho, olha, eu não conseguiria fazer. Os clientes são muito visuais, né? Então, assim, primeiro que eles não compram o que eles não conhecem, né? Ele não vai comprar um Butter Queen se ele só conhece o seu chantininho, se ele acha maravilhoso. O que é muito legal você fazer são degustações para esse cliente. Então, assim, você tentou vender o Butter Queen de qualquer maneira para esse cliente que só compra chantininho e mesmo assim ele não quis. Então, o que você vai fazer? Eu dou essa dica aqui que é bem legal. Faz um bolo inteiro, espatulado com Butter Queen, com a cinta de contenção de Butter Queen. Fatia bem lindamente esse bolo. Embrulha ele em folhinhas, fatia por fatia, em folhinhas de acetato, bem embalado e deixa isso muito bem armazenado no seu congelador. Então, sempre que você vender lá um bolinho de chantininho, você faz uma caixinha bem linda, coloca essa fatia dentro da sua caixinha, dá um laço e manda para o seu cliente. Olha, senhor cliente, eu gostaria muito que você provasse o novo produto que tem na minha linha agora, que é o Butter Queen. Ele é um creme assim, assim, assado. Ele me dá esse tipo de vantagem. Depois vá no meu Instagram conhecer os meus produtos, os meus bolos decorados com esse tipo de cobertura, porque a gente tem um leque muito maior de opções para decorar esse tipo de bolo. E então, o que a Polly falou para mim que faz? Ela falou, Bru, o cliente me pede lá uma dica de decoração. Eu só mando decoração para ele que dá para fazer com Butter Queen, porque não é tudo que dá para fazer com chantininho, e com Butter Queen a gente, assim, tem um leque infinito de decorações. E aí ela faz o cliente se apaixonar pela decoração. Aí ela fala assim, então, só que essa decoração só dá pra fazer com Butter Queen, não dá pra fazer com chantininho. E aí ela ganha o cliente. Então, gente, a gente tem que aí dar nossos pulos. Deixa eu ir pra próxima. Peraí, tá, gente? Estou procurando porque tem muita pergunta. Ai, meu Deus do céu. Bru, o que você acha sobre caixas de degustação de bolos? São pagas? Você gasta para fazer essa caixa? Você põe ali os seus ingredientes, a sua matéria-prima, a caixa, a sua tag, o seu tempo, a sua cozinha, o seu gás, a sua internet. Gastam, não gastam? Então você cobra. Gente, tudo que tem gasto, a gente cobra do cliente. A gente não pode trabalhar de graça nunca, né? Então assim, mas é degustação para ele conhecer meu produto. Tem problema, tem que cobrar, tá? Eu fazia e eu cobrava, porque senão... E assim, eu tinha cliente que queria comer um pedaço de bolo meu. Ele não queria comprar um bolo inteiro. Então assim, eu quero comer um pedaço de bolo, vou comprar a caixa de degustação. Então assim, tem que cobrar sim, coloca lá a opção. É muito interessante porque as pessoas podem conhecer o seu produto, né, o sabor, pagando um valor bem menor. E assim, é muito interessante ter sim, tá? Normalmente, assim, as pessoas às vezes não cobram degustação de noiva, ou então cobra e depois abate do valor fechado por ela. Mas eu preferia sempre cobrar, tá? O bolo.
porque bolo é mais trabalhoso, a gente tem que fazer mais e fazer a fatia bonita. Então, assim, embrulha num, né? Faz igual a degustação do chantilly que eu falei pra vocês, né? Faz um bolo de buttercream, corta as fatias bonitas, congela bem embrulhadinho, né? Bem fechadinho. E aí você faz lá, às vezes, se você fizer um dia de degustação, toda terça-feira é dia de degustação. Toda terça-feira. Define, às vezes, se for mais fácil pra você fazer os bolos, fica interessante. Mas faz a caixinha de degustação sim, que ela é bem interessante. Vou ver mais alguma aqui. Para quem vai iniciar a fazer bolos, qual conselho? Estude e pratique muito antes de vender o seu primeiro bolo. Sabe por quê? Quando eu comecei a fazer bolo lá atrás, eu fui fazendo. Eu fiz uns cursos e tal, e eu falei assim, eu sei fazer bolo, porque eu aprendi no curso e tal, e olha que eu já tinha curso, já tava formada em gastronomia, se bem que pra mim ser formada em gastronomia, né, né, a faculdade de gastronomia não dá nenhum embasamento técnico pra gente ser confeiteira, dá 20 dias de aula lá, bem malemar, uma aula básica, que, nossa senhora, eu odiava confeitaria na faculdade de gastronomia. Mas, enfim, eu falei assim, fazer bolo é fácil, né? O professor X me ensinou a fazer um bolinho aqui, eu vou fazer. Cara, o que eu tive de problema com bolo foi, assim, absurdo. Então, venda o que você já sabe fazer. Não se atreva a fazer coisas que você ainda não testou. Então, assim, eu vou começar, sei lá, um cliente louco lá, mesmo eu começando, me pediu um bolo de 3 andares. Eu nunca fiz um bolo de 3 andares, eu nunca fiz um curso, eu não sei nem o que fazer, eu não sei nada. Eu vou totalmente no escuro. Cara, a chance de dar merda, gente, é enorme. Então, estude, tenha muita paciência e passos de formiguinha, né? Eu acho que o passo de formiguinha, gente, não é nem pra quem quer fazer bolo, é pra quem quer fazer qualquer coisa. Às vezes a gente quer meter os pés pelas mãos, né? Fazer tudo de uma vez só, porque, eu tenho que fazer, eu tenho pressa, né? A pressa, gente, é inimiga da perfeição. Eu posso falar assim com, a maior certeza do mundo, porque quando eu ouvi esse conselho lá atrás, Bruna, passos de formiguinha, eu uma jovem apressada, que quer, né, que quer que as coisas evoluam rápido e tal, eu não escutei o conselho, gente, eu só fui, cara, e como eu bati a cabeça, né, como eu quebrei a cabeça. Então, meu conselho é, vai devagar, faz o que você sabe, né, nem que o que você saiba seja um bolo de brigadeiro e um bolo de beijinho. Faça o que você sabe, tá? Porque meter os pés pelas mãos na confeitaria é muito complicado. Porque o primeiro cliente que você der ruim vai ser mal pra você, vai ser mal pra ele, é uma chateação. É terrível perder um cliente num dia tão especial da vida dele, né? É terrível no aniversário de 1 aninho da filha do cliente o bolo dele cair no meio do caminho. Então, assim, estude e tenha muita paciência. Peraí, gente. Estou lendo, tá? Oi, Bru, o que você acha da blindagem antes do buttercream? Pra quem não sabe o que é blindagem, gente, é passar uma camada de ganache antes no bolo, né? O pessoal que trabalha com pasta americana faz muito esse tipo de trabalho, porque eles blindam o bolo para receber a pasta americana. No caso do buttercream, eu, Bruna, como profissional, não vejo nenhuma necessidade. Mesmo porque, pensem comigo, a gente já tá trabalhando com um produto mais caro, né? Se eu passar um ganache nesse bolo e depois ter que passar um buttercream por cima, olha o custo que vai ser esse bolo, né? Um bolo espatulado bem montado de buttercream, ele não tem necessidade nenhuma de receber a blindagem de ganache, tá? Então, se você souber realmente fazer um bolo bem espatuladinho, bem bonitinho, você não precisa disso, tá? Eu, Bruna, não vejo necessidade. Estou lendo, tá? Vamos lá.
Pão de ló, genoise e chiffon, provavelmente quer saber a diferença de cada um deles, né? Esses 3 bolos são bolos de método espumoso, né? Quando a gente fala aí de método espumoso, é sempre que você vê lá na receita. Bata os ovos inteiros com açúcar até triplicar de volume. Então, bata as claras em neve e adicione as gemas. Espumação dos ovos, aeração dos ovos é um bolo de método espumoso, tá? É um bolo que é uma esponjinha, mas cada um desses tem uma diferença, né? O pão de ló, tradicional pão de ló, tá? Ele é feito com ovos, farinha de trigo e açúcar. Só isso, só isso. Não vai fermento? Não vai, né? Quando a gente faz um bom pão de ló, a aeração dele é o que a gente chama de fermentação mecânica. Então, essa aeração que vai fazer o bolo crescer no forno, né? Então, por isso, assim, gente, pão de ló sempre, pelo amor de Deus, com o forno pré-aquecido. O forno tem que estar quente para receber esse pão de ló, porque a aeração dele tá toda montada na aeração dos meus ovos. A fermentação dele tá toda montada na aeração dos meus ovos. Se eu bateu, levou pro forno, tá? Porque senão ele perde essa fermentação e não cresce, tá? Então, assim, pão de ló, ele é um bolo bem fofinho, uma esponjinha, um bolo bem branquinho por dentro. E assim, como vai só este ingrediente, não é um bolo de sabor tão espetacular, né? É um bolo que a gente agrega sabores. Eu vou fazer um ótimo recheio, eu vou fazer uma boa calda. Ele é um bolo, é uma esponja, cuidado com a quantidade de calda que você vai colocar num bolo de método espumoso, porque ele absorve demais, ele pode virar amassar todinho. Então a gente não pode molhar tanto um bolo pão de ló, porque ele não tem estrutura. Também é um bolo para receber recheios mais leves, né? Não recheios tão pesados. Quero rechear meu bolo com ganache meio amargo, mais geleia de damasco, por exemplo. Recheio bem pesadão. Provavelmente esse bolo não vai ficar tão legal se for um pão de ló tradicional, tá? Aí depois a gente vai pra genoise. A genoise tem os mesmos ingredientes do pão de ló, só que a gente acresce manteiga derretida. De preferência, manteiga clarificada, que é quando a gente derrete a manteiga, ela fica aquele amarelinho, só que sobra aquela espuma branca em cima. A gente tira essa espuma e o que sobra é a manteiga clarificada, tá? Eu acredito que vá mais ou menos 10 gramas de manteiga para cada ovo que vai nessa receita, tá? Então ele é um pão de ló acrescido de manteiga, tá bom? Então a diferença aí é essa. Então, como ele vai gordura, ele tem um pouco mais de sabor e um pouquinho mais de umidade, tá? Porque o pão de ló tradicional não vai nenhum tipo de gordura, não vai leite, não vai nada, né? Então deixa ele bonitinho lá. Chiffon também é um bolo de método espumoso, só que ele tem acrescido nessa massa óleo. Sim, óleo vegetal é diferente da gordura da manteiga, por exemplo. Quando a gente tem óleo na massa do bolo, a gente tem uma gordura em estado líquido. Então, consequentemente, eu vou ter um bolo mais úmido. Então, o bolo chiffon, ele é um bolo de método espumoso, só que bem mais úmido, né? Ele é extremamente rico em sabor. Dos bolos de método espumoso, é o que eu mais gosto, né? É o que eu acho mais saboroso, mais gostoso, mais legal de fazer. A receita tradicional vai claras em neve, né? Então, além de eu bater lá gema de ovo com óleo e água, a gente bate até espumar. E aí a gente vai adicionando os secos com a clara em neve batida, né? A gente pode fazer chiffon de baunilha acrescido de vários tipos de saborizações, como canela em pó, raspas de cítricos, até óleo essencial, se você curtir usar. Dá para crescer esses sabores, ou então fazer ela de chocolate. Então é uma massa muito mais rica em sabor e muito mais úmida, né? O pão de ló é um bolinho mais sequinho. E o chiffon, ele é um bolo mais úmido por conta do acréscimo de óleo. Então assim, Bruna, eu vi uma massa que vai farinha, açúcar, ovos, leite e fermento. É pão de ló? Não é. É uma massa de método espumoso, tá? Pão de ló, gente, é ovo, açúcar e farinha de trigo, não vai nem fermento, né? Então a gente tem essas diferenças aí entre cada receita. Vou lá procurar mais uma pergunta. Essa é boa. Fiz um bolo de buttercream ontem, mas ele rachou todo embaixo. Por que isso acontece? Gente, o buttercream,
ele é uma receita que vai manteiga. Então, quando ele fica gelado, ele fica duro. E essa é uma das principais vantagens do Buttercream. É isso que permite a gente fazer, assim, inúmeras decorações com ele. Porque ele fica duro, né? Fica duro igual manteiga. E ele tem que ficar duro gelado, né? Ai, tá em temperatura ambiente e tá mole. Não ficou duro, gente. Manteiga, quando tá em temperatura ambiente, também fica mole. Então, vamos lá. Ele precisa ficar duro na geladeira. Então, assim, é isso que essa é a principal vantagem do Buttercream, que é ele ficar duro. Só que, como ele fica duro, se eu montar esse bolo numa superfície que não é resistente, tipo aqueles cake boards de papelão, quando eu tiro esse bolo da geladeira e ele tá gelado e tá duro, o que acontece com o cake board? Ele, ó, dá uma envergadinha. E aí, o que acontece com o Buttercream? Racha inteirinho, porque ele tá duro, né? E aí você fez assim, ele começa a rachar. Então, primeira coisa de tudo é trocar o cake board por um tabuleiro de MDF. Tem que trocar. Não tem jeito, tá? Vamos lá. Tadadã. Gente, estou procurando. O que você acha do isomalte? Vai ensinar no curso? Gente, eu acho o isomalte uma das decorações mais legais que tem, porque é muito incrível, né? Ele dá um aspecto muito moderno pro bolo. Eu ensino... Eu vou ensinar, gente, a trabalhar com isomalte. A gente vai fazer uma decoração com isomalte bem legal, de puxar assim, de fazer bem bonitinha. Ai, na Maratona do Bolo Perfeito, que começa dia 3 de novembro, né? Então a gente vai fazer um bolo de andar muito lindo, com técnica de isomalte, bem maravilhosa. Eu vou ensinar vocês a usar e vamos falar muito sobre estruturação de bolo de andar. A Maratona do Bolo Perfeito começa dia 3 de novembro e é um evento que é totalmente gratuito, tá? Então, pra se inscrever, gente, o link tá na minha bio aqui do Instagram. A hora que acabar a live, corre lá pra bio, clica nela, vê lá, Maratona do Bolo Perfeito e já se inscreve pra não esquecer, porque vai ser muito incrível, vocês não estão entendendo. Vamos ver. Qual o melhor açúcar para fazer Buttercream? Refinado, cristal ou confeiteiro? Eu trabalho muito com açúcar refinado, tá, gente? Mas Buttercream dá certo com qualquer tipo de açúcar. Só que quanto mais fininho for esse açúcar, tipo açúcar de confeiteiro, que é um pozinho, ele afeta um pouquinho a estrutura, né? É uma impressão minha. Pra mim, o refinado e o cristal, eles são mais parrudos, assim, pra receberem o Buttercream, tá? Então, o confeiteiro dá pra fazer, mas eu acho que ele perde um pouquinho na estrutura porque ele é fininho demais. Mas é o açúcar junto com a manteiga que dá a estrutura do Buttercream. Então é interessante a gente fazer sempre com refinado e cristal. Ah, Bruna, não tem, só tem confeiteiro. Faz, mas cuidado, tá? Dá certo com qualquer tipo de açúcar. Eu inclusive falo, quer fazer um Buttercream caramelo? Substitui o açúcar refinado ou cristal pelo açúcar mascavo. Fica assim, incrível. Quer fazer sem açúcar? Substitui o açúcar por xilitol. Dá super certo. E a gente sempre substitui na mesma quantidade, tá? Vai 300 gramas de açúcar refinado, 300 gramas de xilitol, 300 gramas de açúcar mascavo. A gente sempre substitui na mesma medida da receita. Vamos ver... Como tingir cores fortes no Buttercream como azul marinho? Batendo, né? A gente coloca o corante no Buttercream, quanto mais a gente bate, né, mais a gente vai liberando essa cor do corante e homogeneizando com o Buttercream. Então, assim, é muito importante a gente bater isso muito tempo. Então, eu coloco lá o Buttercream na minha batedeira, com um batedor lá de pá, e eu coloco o corante e eu bato. É assim, gente, 10 a 15 minutos batendo com corante, porque esse corante vai soltando, vai desprendendo a cor e vai homogeneizando na gordura da manteiga. Então esse é o mais importante. Não entre em desespero e comece a tacar corante, principalmente o corante em gel. O que acontece com o corante em gel? O corante em gel, gente, se a gente colocar demais no Buttercream, como ele é outra estrutura... Ele, em vez de homogeneizar no meu creme, ele separa da gordura se eu colocar em quantidades absurdas, né? Então eu quero um azul marinho muito forte. E aí eu vou tacando corante em gel porque eu quero... eu bati 2 minutos na mão e acho que não ficou. Calma.
tá? Porque senão esse corante ele vai desprendendo da gordura e aí na hora que você espatula o bolo, vira assim um negócio de louco, começa a escorrer mesmo, aí você vai ficar desesperada, tá? Então assim, quanto mais a gente bater, mais a gente vai homogeneizando a gordura da manteiga com o corante e esse corante vai soltando essa cor. Então a gente precisa bater realmente muito tempo. Eu, Bruna, acho, né, assim, com os testes que eu já fiz, eu gosto muito de usar corante em pó hidrossolúvel, né? Eu acho que o hidrossolúvel dá uma cor muito mais potente pro buttercream do que o lipossolúvel, por exemplo, né? Eu acho que o lipossolúvel tem que bater muito mais tempo e ele não solta tanta cor quanto o hidro, né? Já fiz os meus testes aí e é louco. Pode parecer que sim, porque o lipossolúvel é um corante dissolvido em gordura e o buttercream é feito de gordura, né, de manteiga. Então, assim, por mais louco que pareça, testem isso. Se vocês tiverem acesso a corantes em pó de qualidade, testem isso, né? Testem o lipossolúvel e depois o hidrossolúvel e depois vocês me contem. Eu acho que o hidrossolúvel traz uma cor muito mais forte, muito mais potente. Mas isso pode ser loucura da minha cabeça, mas assim, testando, eu trabalho um tempinho com buttercream já, eu achei que esse é o melhor caminho aí. Nossa, essa eu nunca escutei. Sempre se usa 50% de saborização para buttercream? É muito louco isso, viu? Porque, sei lá, deixa eu ver se eu peguei sua lógica. Se eu tenho 1 kg de buttercream, eu vou colocar meio quilo de saborização? É isso? Porque se for, é um negócio totalmente sem sentido, tá? Eu não sei se é isso a lógica que você tá usando, mas pra mim não tem sentido. Se eu pegar, por exemplo, 1 kg de buttercream e colocar meio quilo de Nutella, vai dar merda. Colocar meio quilo de, sei lá, de leite em pó, vai dar merda. Colocar meio quilo de chocolate derretido, vai dar merda, tá? Então não é assim não, gente. Pelo amor de Deus. Mesmo porque, sei lá, eu quero saborizar com geleia. Cara, meio quilo de geleia? Não, gente. Tem alguma coisa errada nessa pergunta, pelo amor de Deus. Refaça. Ai, ai. Vamos lá. Pra saborizar buttercream com maracujá, melhor com geleia caseira ou a fruta in natura? Dá certo dos dois jeitos, mas eu gosto de saborizar com o suco. Só que muito cuidado, porque como o suco do maracujá ele é muito ácido, se você for lá, pá, de uma vez só, pode ser que esse buttercream dê uma leve talhada. Então, muito cuidado, tá? Como eu faço? Eu pego a polpa do maracujá, bato no liquidificador muito tempo, pros grãozinhos ficarem bem miudinhos, porque eu gosto dos pontinhos pretos. Se você não gostar do pontinho preto, bate e coa pra usar só o suco. Mas eu gosto do pontinho preto, eu acho que ele fica muito charmoso no buttercream também. Eu bato até ficar bem esmiuçadinho esse pontinho preto, e aí depois eu vou de pouquinho saborizando o meu buttercream, tá? Não coloco lá de uma vez só. Outra saborização sem sentido, né? Sei lá, 1 kg de buttercream para meio quilo de suco. Bom, é isso. Vai colocando aos pouquinhos. A saborização, gente, a gente faz meio de olho, né? Então eu vou lá, quero saborizar com suco. Vai colocando, coloca um pouquinho agora, mexe. Deu certo, mas não tá do sabor que eu queria. Coloca mais um pouquinho e vai fazendo assim, tá? Peraí que estou lendo as perguntas, tá, gente? É normal a massa amanteigada talhar no batimento? Gente, o que é talhar, né? Vamos primeiro entender isso, porque às vezes a massa dá uma leve, né? Você fala, uma leve separadinha e tal. Gente, talhado é a separação completa do líquido da gordura. Então você vai ver, talhou, você vai ver os pedaços de gordura assim, ó, em cima ai, tô batendo na batedeira. Em cima do bowl, assim, você vai ver aqueles grumos de gordura tudo pra cima e o líquido todo embaixo. Líquido, água mesmo. Isso é talhado. Talhou, tá? Quando dá uma leve, né? Fala assim, ai, tá com uma carinha de talhadinho, né? Tá tudo certo. Mas mesmo talhando por completo, a massa dá certo, tá? Ela pode esfarelar um pouquinho mais, mas ela dá certo, tá? Não tem problema, não pega esse talhado e joga no lixo. Depois que você adiciona a farinha de trigo, leite, ela se junta,
tá? E aí ela fica lindona, maravilhosa de novo. Pelo amor de Deus, não vai pegar esse negócio e jogar no lixo, tá? Pode ser que a sua massa esfarele um tiquinho a mais, mas assim, não é nada também absurdo da massa quebrar na sua mão, tá? Então, fez uma leve talhada, o que acontece? Normalmente é diferença de temperatura ou bater tempo demais. Então, assim, eu bati lá a minha manteiga com o meu açúcar, os dois estavam em temperatura ambiente. Gente, o que se entende por temperatura ambiente? Uma temperatura entre 19 e 21 graus. Não é a temperatura do seu ambiente, tá? É 19 a 21 graus. Se não, já pensou a galera que mora lá, sei lá, que faz 40 graus... Ah, a temperatura ambiente da minha manteiga tá toda derretida. 19 a 21 graus, tá? Então, bati lá minha manteiga com meu açúcar e eu venho com ovo gelado. Pá! Pode ser que talhe, tá? Porque a gente tem uma diferença muito grande de temperatura. E aí pode ser que talhe. Ou então eu tô batendo isso aqui tempo demais. Pode ser que ele comece a talhar também, tá? Então, é só tomar esse cuidadinho e tá tudo certo. Mas pra você falar que talhou, você tem que ver a gordura toda em cima e o líquido todo embaixo. Se for assim, a carinha de talhadinho, gente, né? Não surtem com massa talhada, por favor. Bru, por que quando eu tiro o bolo do acetato ele sai arrancando todo o recheio? O que eu tô fazendo de errado? Eu trabalho com cinta de contenção de buttercream. Então o buttercream quando gelado, ele fica, né, lisinho. Eu tiro o acetato, ele sai perfeitão. Se você não está trabalhando com uma cinta de contenção de buttercream e está fazendo, sei lá, tá recheando esse bolo com brigadeiro ou com ganache ou com o que for direto e é o brigadeiro e o ganache que tá entrando em contato com o seu acetato, isso são recheios grudentos, né? A hora que ele grudar no seu acetato, você puxar o acetato, ele vai puxar o recheio junto. Extremamente normal. Então, se você vai fazer isso, deu uma passadinha de gordura nesse acetato, né? Pode ser uma camadinha leve de manteiga, até um pouquinho de óleo, né? Pensa num óleo mais neutro, tipo um óleo de milho, um óleo de girassol, ou então desmoldante. Passa um pouquinho, unta esse acetato para depois fazer a montagem do seu bolo. Porque a hora que você puxar, a gordura não vai deixar o recheio grudar. E aí você vai puxar normalmente, tá? Ou então faz cinta de buttercream, que ela não gruda e fica maravilhoso. O bolo fica bem retinho, tá? Deixa eu abrir aqui de novo, ativar os comentários de vocês. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Pra gente bater um papo, que a gente tem 5 minutinhos ainda. Vou parar até de ver a caixinha aqui. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode me mandar aqui nos comentários. Eu vejo, se eu achar alguma coisa interessante, já falo pra vocês. Mas deixa eu dar pra vocês o meu recado de novo. Dia 3/11, a gente começa a Maratona do Bolo Perfeito, que é o nosso evento 100% gratuito, 100% online. A gente gravou esses dias a maratona e tá, assim, muito incrível. E por que dessa vez eu chamo a maratona? Porque são 4 dias consecutivos de aulas. Então, as nossas aulas dessa vez, elas vão todas ao ar às 8 da manhã. Então, 3, 4, 5 e 6 de novembro. São 4 dias seguidos de aula, totalmente gratuitas, tá? Então, a gente tem aula de manhã às 8. Precisa se inscrever, porque não vai ser uma live no Instagram, no YouTube, no Telegram, nada. Precisa se inscrever para receber o link do site onde vai ser feita, vai ser divulgada a aula, tá? Se não se inscrever, não assiste. Então, de manhã vai ter a nossa aula da Maratona do Bolo Perfeito e à noite eu entro ao vivo no Instagram e no YouTube pra gente fazer uma live de revisão sobre as aulas que aconteceram no dia, tá? Chega Natal e não chega dia 3, pois é. Bru, ganache de maracujá precisa colocar gelatina sem sabor? Depende da formulação de ganache de maracujá que você vai fazer. Ela pode ser com, pode ser sem. Aí você que manda, tá? Eu tenho uma formulação bem legal de ganache de maracujá no curso, que é com gelatina. Que eu formulei ela desse jeito, mas ela pode ser sem se você fizer uma outra formulação. Mas, né, aí você tem que entender um pouquinho melhor sobre ganache. Gente, quem quiser entender um pouquinho mais sobre ganache, no meu YouTube tem uma live só falando de ganache. Vai lá dar uma procuradinha depois. Qual a maneira mais fácil de tingir o buttercream de branco? Pintando o bolo. Pra mim é o jeito mais fácil. Ou então, gente, usar uma manteiga assim de extrema qualidade.
tá? O que eu digo de extrema qualidade? Uma manteiga bem clarinha. Quanto mais clarinha ela for, mais clarinho vai ser seu Butter Queen. Aí você não vai ter essa de, quero branco, né? Aí, pois é. Quando sai o curso, gente, o Beabá do Butter Queen 5.0, a gente vai lançar as vagas dele no dia 9/11, logo após que acabar a Maratona do Bolo Perfeito. Lá na maratona a gente vai dar todos os detalhes sobre o Beabá do Butter Queen 5.0, que vai ser, nossa, muito incrível. Bru, posso usar dióxido de titânio no Butter Queen? Pode, sem problema nenhum. Eu, Bruna, acho que não dá muito efeito, tá? Assim, você tá esperando um branco, nossa, um super branco no Butter Queen, porque você vai usar dióxido de titânio? Vai não. Ai. Bru, pra saborizar com limão é igual saborizar com maracujá? Pode ser, mas o suco de limão ele não tem tanta potência. Eu prefiro, quando eu vou usar saborização de limão, usar raspa. Porque é na raspa do limão que tá todo o sabor dele, né? Então, assim, raspa é muito, muito melhor. Disco de isopor ou banquinho? Provavelmente você deve estar perguntando pro bolo de andar, né? Depende do peso desse bolo. Eu não uso banquinho. Eu uso disco de isopor ou tabuleiro de MDF, né? E aí eu faço o banco, o meu próprio banco, com as estacas que vão dentro do bolo. Mas eu vou mostrar um pouquinho mais isso pra vocês na Maratona do Bolo Perfeito. Vai ter aula de cinta de contenção na maratona? Sim, vamos falar bastante sobre cinta de contenção. Bru, meu Red Velvet está afundando. Vi sua dica sobre colocar uma forma em cima da outra na hora de assar. Dá certo? É uma dica. Se vai dar certo ou não, você vai ter que testar. Gente, forno é assim... Cada forno funciona de um jeito, né? Vocês têm que realmente saber trabalhar com o equipamento de vocês. Eu tenho forno, você tem outro. Tem forno a gás, tem forno elétrico, tem forno por convecção, tem forno de lastro. A gente tem forno de todos os tipos, né? Você tem que saber trabalhar com o seu equipamento. Não tem jeito. Não tem uma fórmula mágica que eu vou te falar, olha, desse jeito não vai afundar de jeito nenhum. Ou desse jeito assado vai... É o seu equipamento que você vai ter que saber como trabalha, tá? Onde se inscreve para essa maratona? No link que está na minha bio. Acabou a live? Vai lá, digita Cake Lover BR na lupa, vai aparecer o meu perfil. Lá no meu perfil, onde está escrito lá, Bruna Rebelo, bolos espatulados com professor online, nem sei mais o que está escrito, mais de 8.000 alunos, alguma coisa assim está escrito lá. Lá tem um link, vai clicar no link, o link vai abrir e vai estar escrito lá, Maratona do Bolo Perfeito. Vai clicar lá e vai se inscrever lá. Tem um videozinho dentro desse link, onde eu tô te explicando um pouco melhor como que faz tudo para se inscrever. Assiste o videozinho, depois se inscreve lá embaixo. Você vai deixar um número de telefone, o seu nome e um e-mail. E vai fazer uma continha matemática bem bobinha na hora. E pronto, tá? Bem facinho. Sou aluna Beabá 2.0 e bolo de casamento 2.0. Compensa adquirir o 5.0? Compensa. Mas todos os nossos alunos do 2.0 vão receber um e-mail com tudo explicando, né? Quais são os detalhes, qual é a diferença. Então fiquem muito tranquilos sobre esse negócio se compensa ou não, gente. Que isso mais pra frente a gente vai falar, tá? Não é agora. Seu novo curso é todo novo? 90% é. A gente só aproveitou algumas decorações, porque, cara, a gente tinha decorações incríveis nos outros cursos, né? No Bolo de Casamento Sem Drama e no Beabá do Butter Queen 2.0. Então a gente juntou essas decorações, mais as decorações novas, mas o restante eu regravei tudo, né? Regravei aula de massa, de Butter Queen, de recheio, de ganache, de brigadeiro, tudo. Foram 10 dias de gravação, gente. Bom, Bru, eu tenho 400 gramas de manteiga, mas preciso de 450. Posso usar outra manteiga para somar no Butter Queen? Pode, sem problema nenhum. Gente, obrigada pelo dia de hoje. Eu queria dar outro recado, que quarta-feira, lembra que toda quarta-feira a gente tá fazendo live de segunda, quarta e quinta. Toda quarta-feira é live com convidado especial. E a convidada dessa semana é a Aline, da Inco Bolos, maravilhosa, né? Que trouxe aí a técnica do... Ai, meu Deus, do origami cake, feito em Butter Queen para o Brasil, né? Então ela trouxe essa técnica muito legal. Ela faz cursos, assim, cursos não, ela faz bolos incríveis. E a gente vai trazer ela para fazer uma live aqui quarta-feira, né? Depois de amanhã. E vamos falar aí sobre empreendedorismo, sobre criatividade, vai ser muito maravilhoso. Então eu espero vocês quarta-feira na nossa live com a Aline da Inco Bolos. Fechou? Gente, obrigada por mais um dia de presença aqui comigo. E até quarta. Beijo!